Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Raquel Vieira. Vamos aqui para o passo a passo de um tapete muito bonito, que eu vou fazer aí em homenagem a uma amiga inscrita aqui do canal. Um modelo aí fácil, tá? Vamos aqui dar início ao nosso passo a passo. Aqui é o square, flor rasteira, tá? Todos aí já sabem fazer, tem bastante vídeo aula do square. Vou aqui iniciar com a cor crua. Irei fazer aí em 4 cores. Vou dar início aqui com a cor crua. Que é a laçada inicial. Vamos aqui. Vou usar a agulha número 3 e o fio 6, todos de ordem 6. Vamos iniciar aqui. Iniciar aqui com ponto alto falso. Começando aqui com 3 pontos altos. Uma corrente. Venho aqui dentro do leque. Aqui dentro do leque eu farei 5 pontos altos. 5 pontos altos. Vou pegar esse aqui é mais rápido. Faço aqui. Fiz aqui 5 pontos altos, uma corrente. Venho para esse espaço, faço 3 pontos altos. Esse início aqui é bem simples. Aqui, uma corrente, mais 3 pontos altos. Uma corrente, olha como tá ficando. 5 pontos altos. Novamente aqui, 5 pontos altos. Olha aí. E aqui, uma corrente. Aqui, 3 pontos altos. Essa primeira carreira é bem simples. A diferença vem nas próximas carreiras. É um tapete oval. Que ele pode ser feito aí. O que eu fiz, a peça piloto ficou aí 65 por 50. Eu queria ele mesmo um mini tapete, tá? Queria ele... Aqui eu vou fazer, olha, fiz 3 pontos altos aqui, 3 aqui. Aqui eu vou fazer aquele ponto alto alongado, tá? Sim. E assim que é pra dar, olha só, ponto alto alongado. Novamente, aqui no ponto baixo, outro ponto alto alongado. Que é pra ficar mais retinha a base, sabe? Novamente aqui também. Ponto alto alongado. Então, olha só. Pra ficar mais retinho, tá? Aqui no espaço de uma corrente, no ponto baixo, e no espaço de uma corrente, bem no meio. Pra dar aí essa diferença. Vou completar toda a minha volta e retorno aqui com vocês, tá bom? Desse formato. Aqui no leque vai ser o ponto alto alongado. Aqui no leque, nas pontas, será 5 pontos altos, sempre com intervalo de uma corrente. Aqui também 5 pontos altos, tá? Então, fiz aqui a minha base. E nos intervalos, como eu disse, ponto alto alongado, para dar mais esse efeito, tá? E é assim a base inicial, oval. Agora eu vou usar o fio na cor rosa bebê. Aqui o fio rosa bebê, vou iniciar aqui com ponto alto. Então, vamos aqui. Em cada ponto alto, nós vamos colocar, em cada ponto alto de base, nós vamos colocar um ponto alto, certo? Cada ponto aqui da carreira anterior, vamos colocar um ponto alto. Aqui no intervalo das correntes, um ponto alto. Aqui no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, ponto alto. No terceiro, nós vamos fazer um aumento, tá? Vamos colocar aqui, no terceiro, 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, ponto alto. Então, aqui na carreira anterior, onde era 5 pontos altos, nós vamos ficar com 6 pontos altos. Fizemos um aumento no ponto do meio. Depois eu vou fazer o arremate e cortar. Aqui uma corrente, no espaço da corrente, tá um ponto alto. No próximo ponto,
Em todos aqui serão ponto alto. A diferença vai ser só aqui no ponto alto do meio. Aqui onde está os 5 pontos altos, que vamos fazer um aumento. Só a diferença dessa volta aqui, tá bom? Na próxima também teremos, na próxima carreira teremos aumentos. Então, aqui em cada ponto. Ponto alto. Olha aí. Cada ponto, ponto alto. E no ponto do meio, um aumento. Então, não vai ter segredo, tá? Todos aqui, em cada ponto, um ponto alto. Vem um pouco mais de aumentos na próxima carreira. Faremos mais aumentos. Em todos os pontos, um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. E aqui na volta, um aumento no terceiro ponto da carreira anterior. Certo? Vou aqui completar a volta e já retorno para nós darmos início à terceira carreira. Chegando aqui ao final dessa carreira, como eu disse, né, que é onde era os 5 pontos altos, no ponto do meio vai ter o aumento e por toda a volta é só ponto sobre ponto, só aqui que tem esse aumento, tá? Olha como ficou. E aí, durante a execução da peça, a confecção da peça, a gente tem que ir colocando aqui na base reta. Quando a gente tá fazendo, parece que vai emborcar, mas veja só. É bem reto, porque os próximos pontos vai tendo aumento, vai ajustando ainda mais a peça, tá? Feche com ponto baixíssimo. E subo aqui 3 correntes. E aqui vai ser ponto sobre ponto. Nós vamos fazer aumento na volta. Tá bom? Na volta faremos aumento. No primeiro ponto, aqui da carreira anterior, dessa carreira aqui anterior, no primeiro ponto nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. E vamos seguindo, fazendo ponto sobre ponto. E no último ponto, nós também faremos outro aumento. Esse aqui é o ponto aqui, que está acima da carreira de baixo do quinto ponto alto. Então, aqui também nós faremos um aumento, que é para não emborcar a peça. Aqui também, nesse ponto alto aqui do meio, tem aqui o ponto na cor crua, o segundo. Nesse aqui do meio, nós faremos também um aumento. Aqui é a parte oval, né? Temos sempre que fazer esses aumentos para não emborcar a peça, para a peça aí não ficar mal executada, né? Olha aí. Aí vai abrindo. E vamos aqui nos próximos ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, mais um aumento. Ponto sobre ponto. No primeiro ponto da volta, da curvinha, faça um aumento. Aqui, gente, primeiro ponto. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto e aqui no último aumento. Certo? Então, se parecer que vai emborcar pra você, não se preocupe, ó. Coloque ele na base reta, você vai ver que vai ficar retinho. Então, fizemos assim. No primeiro ponto aqui da volta, fizemos o aumento. E no último, aqui nesse ponto, que fica aqui no meio, outro aumento aqui. E aqui, na volta, também, 2 aumentos, um no início e outro aqui no final. E agora, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Em todos, somente ponto alto. E aqui na volta, vamos fazer nessa mesma orientação, tá bom? Vai ficar aí retinho. Finalizei aqui a terceira volta, onde eu expliquei que aqui seria ponto sobre ponto e que aqui na volta nós teríamos o aumento, certo? Completei aqui a carreira. Aqui só foi ponto alto sobre ponto alto. E agora eu vou mudar de cor. Vamos aqui no
rosa médio. Esse tapete é em homenagem à minha amiga e inscrita aí do canal, Ana Ribeiro. Daria o nome de Ana Ribeiro, uma amiga que tem me apoiado desde o início do canal, que divulga meu trabalho para muitos amigos, e chegou muita gente aqui no canal através dela. Em agradecimento todo o apoio, pelo carinho também que tenho por ela, para esse tapete e daria o nome dela na peça. Vamos aqui. Essa carreira agora será de leque. Aqui, no segundo ponto, esse segundo ponto aqui do aumento, nós faremos um leque dentro do ponto. Começa aqui sempre com o ponto alto falso. Aqui, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. 2 correntes. E 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um leque aqui no mesmo ponto de base. Certo? Eu vou pular 2 pontos de base, sem espaço de corrente, aqui pra mim não vai precisar. Se pra você ficar embabadando, emborcando, e você precisar colocar uma corrente aqui, pode colocar, tá bom? No meu aqui não vai precisar. Porque aí tem a diferença de tensão de ponto, né, de cada artesã. Então, se o seu precisar, eu tô fazendo com o fio 6. Provavelmente, quem for fazer com o fio 8, aí que não precisa mesmo, né, colocar nenhuma corrente de intervalo aqui. Então, pulei 2 pontos de base, no próximo coloquei um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, pulo 2 pontos de base, no próximo faço outro leque. Aqui nessa volta, que é a parte oval da peça, nós vamos ter 9 leques desses aqui, tá? 9 leques. Ó, sem intervalo de corrente. Novamente pulo 2 pontos, no próximo faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo ponto de base, 2 pontos altos. E vou intercalando, assim, pulando 2 pontos de base. Novamente. Pulando 2 pontos de base. Eu vou fazer até aqui, vai dar até aqui nesse primeiro ponto, onde eu fiz o aumento. Eu vou fazer o último leque aqui. Vou fazer e retorno, tá? Olha, sempre pulando 2 pontos de base. Vai dar certinho os 9 leques, até bem aqui. Vou fazer e retorno, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 leques. Terminou aqui, ó, na parte oval. Essa parte aqui dos leques, onde no primeira carreira eu coloquei 5 pontos. Então, no segundo eu começo fazendo o leque. E aqui no primeiro, dessa parte aqui, eu termino fazendo o 9º leque. Então, ficaram 9 leques aqui. Para não repuxar, né? Vamos aqui colocar uma corrente, então, para não repuxar. Pronto. Ficou melhor. Somente aqui a corrente, tá? Aqui. Aí, pulamos 3 pontos de base. E no mesmo ponto, vamos colocar o ponto leque. Nós vamos precisar pular 3 pontos de base por 6 vezes. Como será distribuído aqui nessa volta, esses 6 intervalos pulando 3 pontos altos. Vai ser aqui, após o nono leque. Aqui, nessa outra parte, quando nós formos fechar aqui, nós vamos pular 3 também. Coloca uma corrente. Nos próximos não vai precisar corrente. Aqui, nesse leque, aqui nesse meio, também nós vamos pular 3 pontos altos. Então, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui na parte oval, 3 pontos altos aqui que já pulamos, 3 aqui, 3 aqui. Então, vai dar 6 intervalos pulando 3 pontos altos, para dar certo aí os pontos, para ficar a volta. E os próximos nós vamos pular somente 2 pontos de base. 1, 2, no terceiro faço um leque. Sem intervalo de corrente. Para mim não precisou de intervalo de corrente, só aqui que eu coloquei para não repuxar. Mas se para você precisar aqui, você coloca uma corrente. Não vai interferir. Se você tiver os pontos apertados e você vê que a peça não tá ficando reta, então é porque precisa colocar a corrente. Tá bom? Que no meu não tá precisando, certo? Tá retinho. Vamos aqui continuar. Eu vou fazer até a parte do meio, onde eu disse que vou pular. 1,
Um, dois pontos de intervalo, pula 2 no terceiro, coloco novamente um leque. Então, como cada artesã tem a sua tensão de ponto, para a gente adaptar, para dar certo, a gente tem que ir vendo onde há necessidade de colocar corrente, ou às vezes, quem tem o ponto aí mais solto, até não colocar corrente ou diminuir correntes. E assim nós vamos conhecendo a tensão do nosso ponto e vai adaptando conforme aí cada aula, né, das professoras. Quantas vezes, né, precisamos aí adaptar para dar certo no nosso ponto. É por causa da tensão do ponto de cada artesã. O meu ponto, ele é um ponto médio. Eu tô usando aqui a agulha 3. Olha aí, certo que não tá emborcando a peça, tá ficando retinho, então a gente tem que ir colocando assim. Se começar a emborcar é porque precisa de corrente. Começar, né, a encolher aqui assim, e se encolher é porque precisa tirar corrente. E se emborcar é porque precisa acrescentar corrente. Então, vamos aqui. Até aqui, vai ser aqui. Que nós vamos pular os 3, tá? Após fazer 1, 2, 3, 4. Aí 5. Aqui na parte oval nós ficamos com 9 leques. E nessa parte reta nós vamos ficar com 10 leques. Então, para dar certo, é por isso que nós vamos precisar pular esses 3 pontos de base por 6 vezes. Então, é agora. Fizemos aqui 5 leques. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora, após o 5º leque, vamos pular 1, 2, 3 pontos de base. No próximo, vamos colocar o leque. Pra dar certo aí, tá bom? Pra não ficar ponto demais. Eu vou completar até aqui, chegar aqui, pra nós pular mais 3, pra me explicar pra vocês que já foram. É 1, 2, aí aqui vai ser o terceiro intervalo, onde vamos pular 3 pontos altos. Então, se é 3 desse lado e 3 desse, serão 6 intervalos pulando 3 pontos altos. Foi aqui, aqui no meio. Agora eu vou fazer pulando só 2 pontos de base. É só aqui nesse meio, no square do meio, que nós vamos pular 3 pontos de base. Vou aqui, pulo 2, agora eu faço leque. Até chegar aqui na parte oval para nós fazer os 9 leques da parte oval. Pulando somente 2 pontos de intervalo na parte oval. E lembrando de colocar a corrente aqui antes de, depois de terminarmos a parte oval. Aqui uma corrente aqui e outra aqui. Para não ficar aí repuxando a peça. Vou fazer aqui até chegar a parte oval aqui e retorno. Então, completei aqui os meus 10 leques. Vamos conferir. Esse aqui é o da volta, certo? Onde fizemos a corrente aqui, temos os 3 pontos de intervalo aqui embaixo. Então, começando a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. E vamos chegar aqui na outra parte oval. Então, vamos fazer uma corrente de intervalo, somente aqui uma corrente de intervalo, e vamos pular 3 pontos de base. Vamos aqui no segundo ponto, iniciar o primeiro leque da parte oval. Então, eu pulei aqui o primeiro intervalo de 3 pontos altos, aqui no meio 3 pontos altos e aqui. Então, ficaram 3 intervalos. Do outro lado, da mesma forma, serão 3 intervalos aqui, 3 aqui e 3 aqui. Então, serão 6 intervalos. Eu vou fazer aqui, só que chegar até essa parte para explicar para vocês, é repetição, a lateral, né? Fazer da mesma forma que fizemos essa lateral aqui. Aí, aqui, nós vamos pular somente 2 pontos de base, sem intervalo de corrente. Somente fazendo, pula 2 pontos de base, vem no próximo. Vamos colocar aqui o leque. 2 correntes. Então, vamos aqui fazer nossos 9 leques da parte oval. 9 leques, tá? Então, o que diferencia aqui é a corrente aqui, ó, que damos o espaço da parte reta para a parte oval. Dos dois lados, vamos fazer da mesma forma. E depois retorno com vocês para próximas carreiras. Aqui onde eu marquei é para relembrar, onde pulamos os 3 pontos altos. Aqui, antes de começar a parte oval, e aqui finalizando a parte oval. Então, aqui ficaram 9 leques na parte oval, 10 leques na parte reta. Aqui no meio, bem nesse espaço aqui, desse galinho de 3 leques aqui verde, pulamos aqui nessa direção 3 pontos altos. E aqui do outro lado, da mesma forma, 3 pontos altos. E aqui,
antes da parte oval, tá? Então, só recapitulando. E agora, vamos seguir fazendo leque. Aqui, nós vamos ver a necessidade de colocar. Se vamos colocar só uma corrente, já fiz ali a peça piloto, né? E só uma corrente foi suficiente, mas vamos ver aqui, né? Que cada dia o nosso ponto tá numa tensão. Então, vamos ver aqui se só um ponto será suficiente. E agora, eu vou fazer, no total aqui, carreiras de leque serão 10. Então, eu vou fazer 5 carreiras no rosa médio e 5 no pink. E conforme for fazendo as carreiras, vamos vendo a necessidade de colocar se somente uma corrente ou se colocaremos duas. Vamos ver aqui. Olha só, cada dia muda a tensão do ponto da gente. Então, deixa eu ver aqui se será suficiente somente uma corrente. Então, é bem fácil. Daqui pra frente, agora é só leque. Leque em cima de leque. O bico vai ser um bico bem simples. E assim, possibilita a pessoa fazer um mini tapete, como eu quero essa peça mini tapete, né? 65 aí por 48, 50. E aí, a gente sabe que tem um fator encolhimento, né? Que depende aí, às vezes encolhe 3 centímetros, 5 centímetros, vai depender, né? E aí, sendo assim, se encolher, ficará aí 60 por alguns, por 40 e poucos centímetros. E aí, então, a gente faz na medida que quiser. É só ir subindo os leques e vendo se precisa colocar 2 correntes de intervalo. 1, 2 ou 3, dependendo da tensão do seu ponto, tá? Qualquer pessoa conseguirá executar a peça, somente colocando o intervalo de corrente que for pedindo a peça. Porque enquanto ela estiver retinha, tá tudo bem. Quando ela começar a levantar, é porque ela tá precisando de mais correntes, certo? Vou fazer aqui algumas voltas e retorno falando para vocês, tá? Sempre lembrando, colocando uma corrente de espaço. Se eu precisar acrescentar mais, eu volto e mostro para vocês, tá bom? Então, olha só. Voltei aqui para mostrar para vocês, já tô aqui na 5ª carreira, com rosa médio. Eu fui fazendo todas as voltas com uma corrente de intervalo. Veja só, com uma corrente de intervalo, né? As próximas carreiras, exceto a primeira, né? A primeira eu fiz sem intervalo, somente aqui, né? Antes do 9 leque aqui da volta. Então, eu fui fazendo as próximas com um espaço de corrente. Já a 5ª que eu estou fazendo, eu fiz com espaço de corrente só aqui na parte oval. Só na parte oval que eu coloquei uma corrente. Passando aqui para a parte reta, eu não coloquei nenhuma corrente aqui entre os leques, só no meio do leque. Para ir ajustando, porque já tava ficando assim, ó, soltinho, olha só. Então, para não ficar assim, né, muito solto, aí eu fui colocando sem corrente aqui na parte reta. Vou colocar uma corrente somente aqui na parte oval, como eu estou fazendo aqui agora. Deixa só. Colocar uma corrente de espaço entre os leques, venho aqui e faço 2 correntes de intervalo. Aliás, 2 correntes, né, no meio do leque. E 2 pontos altos no mesmo lugar. Fazer o leque. E só uma corrente aqui. Então, tá ficando assim. Tá? Tá ficando bem retinho, olha só. Então, aqui a gente vai vendo a necessidade de colocar corrente ou não, tá bom? Para a peça ficar reta. Olha aí, ó, aqui, ó, ela quis embolar, mas não embolou, né? Então, por isso que aqui eu vou colocar sem intervalo de corrente entre os leques. Só na parte lateral. Na parte oval, colocarei só uma corrente. Como vinha fazendo nas carreiras anteriores, certo? Olha. Então, nas carreiras aqui anteriores, exceto a primeira, não coloquei
corrente de intervalo entre os leques. Vou fazer aqui. Depois eu venho com mais 5 carreiras no pink, para completar aí as 10 carreiras de leque. Então, o tapete no total será 1, 2, 3 aqui, as carreiras iniciais. De leque eu vou fazer 10 carreiras, já fiz 5 no rosa médio, vou fazer mais 5 no pink e depois venho com o bico. Se no pink precisar de corrente, alguma alteração, eu falo para vocês, como eu venho mostrando aqui agora, tá? Que não precisou de corrente aqui nessa última carreira na parte reta. Olha, nessa sexta carreira aqui de leque, né? Eu tô na sexta carreira de leque, aqui já tá precisando colocar uma corrente de espaço aqui entre os leques, tá? Nessa aqui não precisou, na quinta, na sexta já tá precisando colocar na parte reta, para não emborcar, né? Então, vou fazendo aqui conforme for vendo a necessidade. Tô aqui na parte oval já colocando também uma corrente, como eu coloquei aqui, tá? Tô usando aqui o pink, coloquei aqui uma corrente. E aí, eu vou vendo durante a execução, a confecção, né, da peça. Se vai precisar, na próxima carreira também, se for precisar, eu mostro, tá? Estou aqui fazendo a sétima carreira de leque. E a gente vai vendo que já vai precisando de corrente, olha. Ele tá puxando pra cá, certo? Como o leque tá puxando pra lá, é porque ele vai precisar aqui, ó, de corrente. Então, é assim que a gente vai vendo quando há necessidade de colocar a corrente. Ele vai repuxando, tá? E quando ele tá muito folgado, é porque precisa tirar corrente. Como precisou aqui nessa carreira, eu tirar as correntes de intervalo de um leque para o outro. Já aqui está precisando das correntes. Vou fazer aqui mais um e posicionar na mesa para poder visualizar melhor. Estou dando essas instruções porque pode ter aí crocheteira que possa fazer, ser iniciante. Olha só. Certo? Olha aí. Tá ficando retinho. Então, aqui, ó, o caimento tá certinho. Certo? Aí, aqui a gente vai vendo, ó, o caimento tá certo. Então, a gente vai precisar colocar uma corrente. Nas próximas, provavelmente, vai precisar continuar usando uma carreira de intervalo. Vou fazendo aqui e retorno se precisar, tá bom? Então, gente, fiz aqui as 5 carreiras. Olha só como que tá o caimento. Olha. Vendo? Então, fiz aqui as 5 carreiras no pink. As 2 primeiras carreiras do pink, eu precisei colocar uma corrente de espaço durante toda a volta das 2 carreiras. Já nas 3 últimas carreiras, eu precisei colocar 2 correntes. Então, por 2 carreiras, coloquei uma corrente de intervalo entre os leques, tanto aqui quanto na parte oval, tá? Olha, na parte oval, coloquei uma também. E por 3 carreiras, coloquei 2 correntes de intervalo, tá? Então, bem simples aí. E a peça ficou reta, tá? Com tamanho ótimo, caimento perfeito, olha. Vou agora aqui na finalização com o bico, na cor crua. Já iniciei aqui com 2 pontos baixos. Venho aqui no intervalo das 2 correntes, faço um ponto baixo, subo 3 correntes. 3 correntes, volto aqui dentro do ponto baixo e faço um ponto alto. E volto aqui e prendo com um ponto baixo. Então, olha só, fica parecendo um picô. Aí, venho aqui no ponto alto, coloco ponto baixo. Então, em cada ponto, um ponto baixo. Aqui nos intervalos das correntinhas, também ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Então, vai ser assim. Esse ponto será só no meio. Ponto baixo aqui, cada ponto de base.
aqui dentro do espaço de corrente um ponto baixo, subo 3 correntes, venho aqui dentro do ponto baixo e faço ponto alto. E aqui no intervalo eu prendo com um ponto baixo e fica assim. Então será esse bico de acabamento aí bem simples, mas que vai dar uma finalização aí na peça de forma simples, mas que vai ficar bonito, tá? Olha como vai ficando. Vai ficando assim. Olha aí. Então vai ser assim que nós vamos fazer durante toda a peça. Ponto baixo, tá bom? E aqui um ponto baixo, 3 correntes, faz um ponto alto dentro do ponto baixo e prende com um ponto baixo. Vou fazer, depois retorno com a peça pronta, tá bom? E falando o tamanho e o peso para vocês, tá bom? Então, gente, esse é o resultado final da peça. Olha só. Olha só que lindeza. Olha esse bico de acabamento. Olha só. Simples, mas que deu aí todo um charme à peça, né? Espero aí que vocês gostem. Ficou medindo aí 66 por 53 e pesando 337 gramas, tá? Então, espero aí que vocês gostem dessa videoaula. Vocês possam aí confeccionar essa peça que eu fiz aí com muito carinho, tá bom? E um beijo para todos vocês. Se gostou, deixa o like, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha, tá bom? Deixa aí o comentário, tá bom? Se vocês gostou, se vai fazer essa videoaula. Um beijo para Ana Ribeiro. Deus abençoe sua vida por tudo que você tem feito por mim. Que é uma pequena demonstração, assim, singela demonstração de gratidão por tudo que você tem feito, tá? Beijos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.